Já te chamaram de escandalosa. Eu já ia muitas vezes, mas ninguém escandalizou quando ele me traiu em coma. Por isso, eu decidi me amar de novo. É curioso como a dor feminina, quando silenciosa, é considerada virtude, mas quando resolve falar, vira escândalo. Meu nome é Nazaré, tenho 66 anos, e talvez você precise ouvir essa história. Não para julgar, mas para lembrar que viver ainda é um verbo possível, mesmo depois de tudo. Porque a vida me traiu quando eu estava indefesa. Literal. Enquanto meu corpo lutava para voltar, meu coração escutava tudo. E eu escutei. Escutei a voz dele. Escutei o perfume de outra mulher. Escutei minha dignidade sendo tirada de mim, sem que eu pudesse mover um dedo para impedir. Mas essa história não é sobre vingança. É sobre recomeço. Antes de começar, desculpa te incomodar, mas você pode curtir o vídeo e se inscrever no canal? Me conta de onde você me assiste. Às vezes, só saber que tem alguém ouvindo já ajuda mais do que você imagina e me dá força para continuar. E se você me permitir, eu vou te contar, com calma, com verdade, com fé, porque o que eu vivi não é só meu, é de todas nós que já fomos traídas, quando mais precisávamos de amor. E que, mesmo depois do caos, ousamos nos olhar no espelho e dizer: ainda estou aqui. Você já precisou reaprender a existir. Depois de ser esquecida, eu sempre fui a loira da festa. Em Porto Alegre, nos anos 80, isso não era pouca coisa. Tinha os cabelos compridos e volumosos, menos aquela permanente que demorava horas no salão, menos caindo em cascata sobre os ombros. Meus olhos verdes eram minha marca registrada, realçados pelo lápis atu turquesa, que eu adorava usar. Appeal, Clara, com sardas quase imperceptíveis no nariz arrebitado, me dava um ar de boneca. Magra, pernas longas, eu desfilava com minhas saias de cintura alta e blusas coloridas pelos clubes da capital gaúcha. Parece a Xuxa, diziam, e eu sorria, fingindo modéstia, mas por dentro me deliciava com a comparação. Afinal, quem não queria ser comparada com a loira mais famosa do Brasil? Naquela época, eu tinha 24 anos e o mundo era meu, ou pelo menos eu pensava que era. Todas as noites antes do dormir, eu ligava a televisão para assistir Pão Pão Beijo. Beijo me via tanto na Nina, a personagem da Tássia Camargo, aquela mulher determinada, com sonhos próprios, mas que no fundo só queria ser amada quando a música menina, Vanino toca. Eu fechava os olhos e imaginava minha própria história de amor acontecendo. Ela chega assim, sem avisar. Idi, um gosto doce na boca. Gosto de quero mais. O hit cantando parecia falar de mim. Embora eu fosse mais a menina à procura do veneno do que o próprio veneno. Tu não vai acreditar, mas essa música vai tocar quando eu encontrar o homem da minha vida, dizia eu para minha amiga Solange enquanto nos arrumávamos para mais uma noite na Flowers. A discoteca mais badalada de Porto Alegre naquele 1983 foi, numa sexta-feira de novembro. O ar ainda estava úmido da chuva que caíra mais cedo, mas o céu já estava limpo, pontilhado de estrelas. Eu entrei na discoteca com meu vestido tubinho vermelho, um pouco ousado para os padrões da época, mas eu sempre gostei de chamar atenção. As luzes estroboscópicas piscavam, os globos espelhados giravam lentamente no teto, lançando pequenos diamantes de luz pelos rostos suados e sorridentes da pista. E então, eu o vi. Jorge estava encostado no bar, segurando um copo de uísque com gelo. A calça jeans desbotada contrastava com a camisa preta de botões, aberta o suficiente para mostrar um cordão dourado. O cabelo negro e liso, cortado rente na nuca, mas comprido no topo, emoldurava um rosto anguloso, quase selvagem. As maçãs do rosto salientes, olhos escuros e profundos, sobrancelhas grossas que se encontravam no centro quando ele franzia o senho. Havia algo de indígena naquele rosto, algo ancestral que me atraiu instantaneamente. Quem é aquele? Perguntai a Solange, inclinando-me para que ela pudesse ouvir acima da música. O Jorge? Cuidado com ele. Nazaré, dizem que ele é mulherengo. Ela respondeu, mas sua voz já estava se perdendo no meu sangue, que começava a pulsar mais forte. Nossos olhares se cruzaram através da pista de dança. Ele sorriu de lado, aquele tipo de sorriso que não mostra os dentes, mas diz tudo. Eu desviei o olhar fingindo desinteres, mas meu coração já estava martelando contra minhas costelas. Senti um calor subir pelo meu pescoço, colorindo minhas bochechas. Foi quando o DJ trocou a música, e os primeiros acordes de Menina Veneno inundaram o ambiente. Meu estômago deu um nó. Era um sinal. Tinha que ser.
Mal tive tempo de processar esse pensamento quando senti uma presença atrás de mim. Um cheiro de colônia masculina misturado com cigarro e uísque invadiu minhas narinas. Era um cheiro quente, amadeirado, que me fez fechar os olhos por um segundo. Então, duas mãos grandes e firmes seguraram minha cintura virando-me como se eu não pesasse nada. Posso? A voz dele era grave, rouca, com um leve sotaque que eu não conseguia identificar. Não espanhol, talvez guarani, ou algo assim. Antes que eu pudesse responder, Jorge já estava me guiando pela pista de dança. Seus dedos deixavam marcas invisíveis de calor na minha cintura, mesmo através do tecido do vestido. Ele dançava surpreendentemente bem para um homem daquele tamanho. Sua presença era magnética. Seus olhos nunca deixavam os meus. Eu sentia o ar escapar dos meus pulmões quando ele me puxava para mais perto, quando seu rosto ficava a centímetros. Dumil, você é a mulher mais linda dessa discoteca, ele disse, os lábios roçando minha orelha, enviando arrepios pela minha espinha. Desde que você entrou, não consegui olhar para mais ninguém. Eu queria dizer algo inteligente, algo espirituoso, mas as palavras pareciam ter fugido da minha mente. Tudo o que conseguia pensar era em como seus braços eram fortes ao meu redor, como seu corpo se movia em sincronia com o meu. E então, no refrão da música, quando Richie cantava sobre a menina veneno, que chegava sem avisar, Jorge inclinou-se, e seus lábios encontraram os meus. O beijo tinha gosto de uísque e promessas. Foi intenso, possessivo, como se ele quisesse marcar território. Minhas pernas ficaram bambas, e eu me agarrei aos seus ombros largos para não cair. Quando nos separamos, ofegantes, algo em seu olhar me disse que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu estava certa, mas não da maneira que imaginei. Menino, veneno. Você tem um jeito sereno de ser. Ele cantarolou, seus olhos fixos nos meus, suas mãos ainda firmes na minha cintura. E eu, tola que era, acreditei que aquilo era amor. Acreditei que o destino tinha usado a música da novela para me apresentar ao homem da minha vida. Não sabia que anos depois, eu me lembraria daquele momento com um sorriso amargo, pensando que o verdadeiro veneno não era eu, era ele. Mas o que eu não imaginava é que o mesmo homem que me tirou para dançar ao som de Menina Veneno seria capaz de dançar sobre meu corpo inerte enquanto eu lutava para sobreviver. E pior, não dançaria sozinho. Tinha uma parceira que eu conhecia muito bem, tão bem que ela carregava o mesmo sangue que eu. Se eu soubesse naquela noite que o cheiro de sua colônia um dia se misturaria ao perfume dela, enquanto eu, Sam Potter, mover um músculo, seria forçada a escutar cada suspiro. Teria eu fugido daquela pista de dança? Ou o destino já havia traçado esse caminho de fel para mim? Anos mais tarde, eu descobriria que nem todas as músicas terminam quando a pista fecha, algumas continuam tocando por décadas, menos até que alguém, finalmente, tenha coragem de desligar o som. Era 14 de junho de 2015, 3h42 da madrugada. Lembro com uma precisão quase cruel desse momento. O relógio digital na mesa de cabeceira piscava aqueles números em verde neon, enquanto eu sentia meu corpo desistir de mim. Nas semanas anteriores, as dores de cabeça tinham se intensificado. Uma pressão silenciosa atrás dos olhos, como se algo estivesse crescendo dentro de mim. Eu falava com Jorge, claro, falava todos os dias. É só estresse, Nazaré. Você sempre foi dramática demais. Ele dizia isso enquanto virava para o outro lado da cama, me dando as costas. Éramos um casal de my-idade, que há muito tinha perdido a curiosidade um pelo outro. Eu, aos 56 anos, com o corpo já castigado pelo tempo, pelos 2 filhos que tive, pela menopausa, que veio cedo e inclemente. Ele ainda bonito, com aquela beleza selvagem que só ficou mais refinada com os anos. Jorge mantinha a disciplina de academia 3 vezes por semana, enquanto eu engordava silenciosamente, escondendo-me em roupas cada vez mais largas. Naquela madrugada, levantei para beber água. A tontura veio como uma onda, violenta e implacável. Lembro-me de tentar me agarrar ao batente da porta, mas minhas mãos não obedeceram. Caí no sofá da sala, por sorte. Não senti o impacto, senti apenas o mundo se apagar, como uma TV antiga, que desliga de repente primeiro o som, depois a imagem. Quando acordei, já tinha se passado 1 ano, 12 meses, 3 dias e 19 horas. Para ser exata, 1 ano inteiro da minha vida, roubado. 1 ano em que o mundo seguiu girando, e eu fiquei para trás, presa num corpo que não respondia. Jorge tinha dinheiro.
muito dinheiro. A única de importação lhe rendeu o suficiente para viver 3 vidas confortáveis. Quando descobriram o aneurisma cerebral que me levou ao coma, ele poderia ter me internado no melhor hospital de Porto Alegre, mas não preferiu montar um pequeno hospital dentro da nossa casa. É para você ficar mais confortável, disse a enfermeira que me contou isso depois. Seu marido fez questão que você ficasse em casa, rodeada das suas coisas. Nosso de casal foi transformado. A cama king size deu lugar a uma maca automatizada, com controles para elevar cabeça e pés, monitores cardíacos, suportes para soro, cilindros de oxigênio, tudo arrumado com a precisão de uma unidade de terapia intensiva de luxo. Uma enfermeira particular se revezava com outra, cobrindo as 24 horas do dia. O apartamento no 10º andar de um prédio, de alto padrão no bairro Moinhos de Vento, tinha espaço suficiente para tudo isso. Tudo no lugar certo, tudo perfeito. A temperatura controlada para meu conforto, as cortinas sempre entreabertas, para que a luz indireta entrasse sem me perturbar. Jorge pensou em cada detalhe. Tudo, menos o respeito. Foi no 3º mês do meu coma que Marilza chegou. Minha irmã caçula, 12 anos mais nova que eu. Morávamos longe uma da outra, menos eu na capital, ela em Santa Maria, no interior do estado. Quando minha mãe, já com seus 83 anos, precisou de cuidados mais constantes, Marilza se ofereceu para vir ficar em Porto Alegre, no nosso apartamento, para ajudar. Sua irmã está aqui, Nazaré, Jorge falou no meu ouvido naquele dia como se eu pudesse responder. Ela vai ajudar com sua mãe, enquanto você se recupera. Não podia ver, mas podia sentir a presença dela no quarto. O cheiro de lavanda do seu perfume barato, o som dos saltos no piso de madeira. Marilza sempre foi uma versão mais jovem de mim. Loira, olhos verdes, mesma altura. A diferença é que ela era eu sem as marcas do tempo, sem os quilos extras, sem o cansaço de uma vida que já durava quase 6 décadas. Todo mundo dizia: vocês parecem gêmeas com diferença de idade. E riam, como se fosse um elogio. Para ela, talvez fosse. Para mim, cada vez mais, soava como um lembrete do que eu tinha perdido. Jorge não via Marilza há anos. Talvez desde o Natal de 2010, quando ela veio com um namorado da época, um rapaz magricela que não durou muito. Não podia ver o rosto do meu marido naquele dia, mas sente algo no ar. Uma corrente elétrica que percorreu o quarto quando eles se cumprimentaram. Nossa, Marilza, você tá igualzinha a Nazaré quando a conheci, ele disse, a voz mudando sutilmente de tom. Aquele tom que eu conhecia bem, de quando ele queria agradar alguém, começou com bilhetinhos na geladeira. Eu não podia vê-los, claro, mas a enfermeira Joana, que me banhava todas as manhãs, comentava tudo. Acho estranho os recadinhos da sua irmã pro seu marido? Ela murmurou um dia, pensando que eu não ouvia. Parece coisa de adolescente. Depois vieram as risadinhas fora de hora. Marilza entrava no quarto para ver como eu estava, e Jorge sempre achava um pretexto para estar lá também. Conversa sussurrada, as piadas internas que terminavam em risos contidos, como se estivessem com medo de que eu pudesse escutar. E eu escutava. Cada palavra, cada suspiro. O cheiro do perfume dela começou a invadir meu quarto, não apenas quando ela vinha me visitar, mas depois que saía, como se estivesse impregnado nos lençóis, nas roupas de Jorge, no ar que eu respirava através dos tubos. Jorge passou a demorar no banho. Longos banhos que deixavam o banheiro cheio de vapor e algo mais, menos aquela eletricidade no ar que vem depois do sexo. Às vezes, quando Joana arrumava roupa suja, eu a ouvia prender a respiração. Batom na toalha de novo. Ela murmurava para si mesma. E a dona Nazaré nem usa batom há mais de 1 ano. Eu estava em coma, mas sentia o ar mudar. É difícil explicar para quem nunca esteve assim. É como estar trancada num quarto escuro, mas conseguir ouvir tudo o que acontece do lado de fora. Cada sussurro, cada respiração entrecortada, cada remido abafado. Às vezes meu corpo tremia. Os monitores apitavam, mostrando alterações nos meus sinais vitais. As enfermeiras vinham correndo, ajustavam alguma coisa, e tudo voltava ao normal. Elas não sabiam que era minha alma gritando o que minha boca não podia dizer. Às vezes chorava dormindo. Lágrimas silenciosas escorriam pelos cantos dos meus olhos fechados, molhando o travesseiro. É normal, diziam os médicos. Resposta involuntária. Não era involuntário. Era dor. O cérebro esquece nomes, esquece datas, esquece compromissos, mas não esquece quem faz mal.
Traição tem cheiro. E eu senti cada nota desse perfume barato. Lembrei de A Outra, aquele filme dos anos 90 em que a irmã mais nova seduz o marido da mais velha, durante uma crise no casamento. Lembro de ter assistido abraçada com Marilza, no nosso sofá de couro marrom, lá em Santa Maria, quando éramos mais jovens. Lembro de termos comentado como aquilo era absurdo, como nenhuma irmã de verdade faria isso com a outra. Eu nunca faria. Isso com Vodka, Nazar, ela disse, com aquela vozinha fina que tinha na época. Nunca. Nem que ele fosse o Brad Pitt. Eu jurava que isso nunca aconteceria comigo. Que meu casamento era sólido, que minha irmã me respeitava, que meu marido me amava, apesar das rugas 2 quilos extras, do cabelo que já não era tão dourado sem a ajuda da tintura. Mas ali estava eu, deitada, imóvel, virando coadjuvante da minha própria história. Um corpo no canto do quarto, um obstáculo contornável, uma presença que podia ser ignorada, enquanto eles construíam sua própria narrativa, ao meu redor. Uma noite, não sei dizer qual, os dias se confundiam na escuridão eterna do meu coma. Ouvi a porta do quarto se abrir. Passos leves, diferentes dos passos firmes da enfermeira Joana. O cheiro de lavanda, mais forte que nunca. A respiração de Jorge mudando de ritmo. Ela não pode ouvir a gente, a voz de Marilza. Sussurrada. Exit. O médico disse que ela não registra nada. Mesmo assim, Jorge respondeu. A voz rouca de desejo. Vamos para o outro quarto. Os passos se afastaram, mas não o suficiente. As paredes finas do apartamento de luxo não foram projetadas para esconder segredos. E eu ouvi cada palavra, cada suspiro, cada declaração de um amor que nascia enquanto o meu próprio corpo lutava para não morrer. Mas ninguém esperava o que viria quando eu abri os olhos pela primeira vez. Nem eu, Pork. O que aconteceu naquela manhã foi digno de escândalo. Litra. Abri os olhos com a dificuldade de quem tenta mover uma montanha. As pálpebras pesavam toneladas. Uma luz difusa entrava pela janela, revelando aos poucos os contornos do quarto músculos. Adormecidos por tanto tempo, gritavam em silêncio. Mas nada doeu mais do que a cena que se formou quando minha visão finalmente entrou em foco. Jorge estava sentado aos pés da cama, mas não me olhava. Não estava atento aos monitores. Não percebeu que meus olhos tinham se aberto depois de um ano em escuridão. O olhar dele, menos aquele mesmo olhar que me seduziu ao som de menina. Vinino décadas atrás, estava fixo em Marilza, que estava ali com um baby doll preto de renda, um que eu nunca tive coragem de usar. Ela se inclinava sobre a bandeja do café da manhã. Servia algo para ele. O tecido transparente revelava o corpo que eu tinha, décadas atrás. Os cabelos loiros caíam sobre o rosto quando ela sorria. E ela sorria. Muito. Os médicos vieram. Os exames foram feitos. A notícia do meu milagre se espalhou. Parentes ligaram. Amigos mandaram flores. Na superfície, tudo parecia bem. Ouvi muitos graças a Deus ela acordou pelos corredores da casa. Mas alguns soavam mais como agora ferrou. Especialmente quando vinham de Jorge ou do Marilza, a tensão entre eles era palpável. Conversas interrompidas quando eu entrava no cômodo. Olhares trocados por cima da minha cabeça, como se eu fosse uma criança que não entende o mundo adulto. No fundo da casa, à noite, ouvia música baixinha. Jazz. Jorge nunca gostou de jazz. Mas Marilza, sim, quando consegui ir até a cozinha, com passos lentos e inseguros, vi 2 taças de vinho na pia. Batom na borda de uma delas. Um batom vermelho que eu nunca usei. Acordei, mas ainda me sentia invisível. Um fantasma na minha própria casa. Uma intrusa no casamento que era meu. Uma inconveniência para os novos amantes, que tinham se acostumado com a minha ausência. Os fisioterapeutas vinham todos os dias. Meus músculos começavam a responder. A força voltava aos poucos. E com ela, voltava também a raiva. Uma raiva silenciosa, que crescia como uma tempestade no horizonte. No 3º dia depois de acordar, consegui caminhar até a cozinha sem ajuda. Estava orgulhosa desse pequeno avanço. Queria contar para Jorge. Queria que ele visse que eu estava lutando para voltar à vida. Foi quando os vi, os dois, rindo, encostados na ilha da cozinha. Ele com a mão na cintura dela. 24 anos de casamento, reduzidos a nada. A aliança que ele ainda usava menos por conveniência, imagino menos brilhava sob a luz, enquanto seus dedos passeavam pelas costas da minha irmã.
Ela com um shortinho de linho claro, o mesmo que eu tinha dado de presente no Natal, anterior ao meu coma. Ele com aquele olhar mole e entregue, que um dia foi só meu. Algo se quebrou dentro de mim. Algo que estava segurando tudo no lugar, para que eu pudesse fingir que ainda havia esperança. Mas não havia. E naquele momento, eu soube, sem pensar, sem calcular, peguei o prato do armário e joguei no chão. O barulho da porcelana se estilhaçando fez os dois saltarem. Gritei. Gritei com toda a força que meus pulmões recém-despertados permitiam. Gritei o nome dela. Gritei o nome dele. Gritei palavras que nunca pensei que usaria. Avancei na minha irmã com a força de quem sangrou calada por um ano inteiro. Puxei. Aqueles cabelos loiros tão parecidos com os meus. Senti as unhas dela na minha pele. Ouvi Jorge gritando para que parássemos. Vocês acharam que eu não impus o automóvel acordar, né? Berrei. Enquanto a enfermeira vinha correndo pela sala, acharam que eu amei automóvel morrer e deixar o caminho livre. Calma, você não está bem menos, Jorge. Tentou me segurar, mas eu o empurrei com uma força que não sabia que tinha. Eu-o-u-b, I-T-U-D-O. Ancada maldita P. A-L-A-V-R-A. Cuspi cada sílaba como veneno, cada gemido. Chada erisa de INH. A cada plano pra quando. I-U-M-U-R-R. S-S. Os olhos dela se arregalaram. O rosto de Jorge perdeu a cor. Eles não sabiam. Não sabiam que eu estava lá, presa num corpo que não respondia, mas com a mente perfeitamente capaz de registrar cada traição. A casa me expulsou com o silêncio, depois da minha explosão. Ninguém sabia o que dizer. Jorge se trancou no escritório. Marilza sumiu por algumas horas. Voltou apenas para pegar suas coisas. A enfermeira me deu um calmante, que eu fingi tomar. Eu não tinha para onde ir, só para onde gritar, quando todos foram dormir. Eu saí. Desci a rua descalça, de camisola, e alma estraçalhada. A calçada fria sob meus pés. O vento noturno de Porto Alegre cortando minhas bochechas. Cada passo era um pedido de socorro sem palavras. Cada respiro, uma tentativa de não sufocar na dor. Entrei no bar da esquina. O mesmo onde Jorge dizia que ia jogar conversa fora. Nas sextas à noite, o Cantinho do Zeca. Um boteco simples, que contrastava com um bairro de classe alta. Um lugar onde homens como Jorge podiam fingir que eram jovens de novo, despreocupados, livres. Lá estava ele, em pé, rodeado de amigos. Camisa aberta, pulseira de couro, copo de cerveja na mão. Não parecia um homem destroçado pelo confronto, recente com a esposa. Não parecia um homem com remorso. Parecia feliz, livre, rindo alto, contando vantagem. Ele ria, enquanto eu morria. Entrei. E o barulho diminuiu gradualmente. Minha camisola longa, meu cabelo despenteado, meus pés descalços. Eu era uma aparição naquele lugar de homens e cerveja. Alguns me reconheceram. É a mulher do Jorge, ouvi alguém murmurar. Aquela que estava em coma quando me veio. Jorge não se assustou. Deu um gole na cerveja e disse apenas, com uma calma cruel, voltou à vida mesmo, hein? As mesas pararam. A TV muda, o tempo congelou. Caminhei devagar até o balcão. Não disse nada. Peguei a garrafa de cerveja vazia que repousava próxima a um dos clientes. Vidro estava frio e liso na minha mão. E com toda a dor que meu corpo carregou em silêncio por 12 meses, 3 dias e 19 horas, eu estilhacei aquela garrafa. No braço dele, sangrou na hora. Ele gritou. A camisa branca manchou rápido de vermelho. Alguém puxou meu braço. Homens se levantaram. Vozes gritaram. Confusão. Ela está louca. Alguém disse. E eu pensei. Louca. Não. SSS2 viva pela primeira vez. Viva o suficiente para não fingir que não viu o que fizeram comigo. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. A polícia, o boletim de ocorrência. Jorge, com 3 pontos no braço, me denunciando por agressão, ela não está bem da cabeça menos. Ele dizia, com aquela voz calma que usava para me fazer parecer. A vilã da história acabou de sair de um coma. Está confusa, desorientada. Me chamaram de louca. Surto. Diziam. Hormônio. Explicavam. Demônio. Sussurravam. Como se minha raiva não tivesse uma justificativa real. Como se fosse apenas o resultado de algum desequilíbrio químico. Alguma falha na minha composição feminina? A vizinha do 1002 filmou minha volta para casa. Descalça. Escoltada por um policial.
jovem demais para entender o que estava acontecendo. O vídeo circulou nos grupos de WhatsApp do prédio. A mulher, do 1004 surtou, dizia a legenda. Minha filha, Renata menos que morava em São Paulo. E veio correndo quando soube que eu tinha acordado menos. Me bloqueou no celular depois de uma discussão. Mãe, você tentou matar o pai, ela gritou. Incrédula, como se ela nunca tivesse sentido o desejo de destruir algo, para sobreviver. Jorge conseguiu uma medida protetiva. Eu não podia chegar perto dele, da nossa caça, da vida que construímos juntos por mais de 3 décadas. Me tranquei na casa da Neide, minha única amiga que acreditou em mim quando contei sobre a traição. Um apartamento pequeno, 4º andar, prédio sem elevador, bairro Cidade Baixa, nem sabia mais quem eu era. Nazaré, a esposa, Nazaré, a traída, Nazaré, a louca, você está exagerando no açúcar de novo, ela disse, com aquela intimidade que só nasce depois de muitas manhãs juntos. Você sabe que eu gosto das coisas bem doces, ele respondeu. Amor, deslizando pela cintura dela, como já tinha deslizado pela minha, tentei falar, mas só consegui emitir um gemido rouco. Foi o suficiente. Ambos congelaram no lugar, como crianças pegas roubando doces. Nazaré. Jorge deixou a xícara cair no pires, com um estrondo. Marilza deu um passo para trás, arrumando rapidamente o decote do baby doll. Minha garganta estava seca, áspera como lixa. Cada palavra custava um esforço imenso. Que dia? Hoje, consegui perguntar. A voz saía como um sussurro, estranho, quase irreconhecível para mim mesma. Eles se entreolharam. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Jorge passou a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas. Um gesto que eu conhecia bem. Ele fazia isso quando estava nervoso. Quando era pego de surpresa, 17 de junho. Ele respondeu. Finalmente. De 2016. Um ano. Mais de um ano da minha vida. Simplesmente apagado em gole em seco. Senti lágrimas se formarem nos cantos dos meus olhos. Lágrimas que desta vez eu tinha controle para derramar. Ou segurar. Vou chamar o médico, Jorge disse, saindo apressadamente do quarto, como se precisasse de ar, como se minha presença, consciente, fosse mais difícil de suportar do que meu corpo inerte. Quando ficamos sozinhas, pedi que Marilza se aproximasse. Minha voz ainda fraca, mas o suficiente para que ela me ouvisse. Mari. Água. Ela veio até mim. Serviu água num copo com canudo. Segurou para que eu pudesse beber. Enquanto eu bebia com dificuldade, nossos olhares se encontraram. Ela sorriu. Um sorriso que me gelou a alma. Aquilo não era alívio pela minha recuperação. Era deboche. Era o sorriso de quem pensa. Que pena que você voltou. Dormi no chão por 3 noites. O colchão inflável que Neide improvisou na sala de estar vazava lentamente durante a madrugada, e eu acordava com as costas doendo no piso frio. Mas a dor física era quase um alívio. Algo concreto para sentir. Em vez do vazio que me consumia por dentro, ouvia vozes repetindo em minha cabeça. Ela surtou. O olhar do delegado quando registrou a ocorrência. O suspiro cansado do médico que me examinou. A expressão de pena da assistente social, que me entrevistou. Como se eu fosse um caso perdido. Um problema social. Uma mulher de maia-idade que não soube envelhecer com dignidade. Mas ninguém dizia. Ela sofreu. Ninguém reconhecia a violência silenciosa que tinha sido cometida contra mim. A traição, ao pé da minha cama de hospital. Os planos sussurrados, enquanto eu não podia me defender. O roubo não apenas do meu marido, mas da minha dignidade, da minha história, da minha voz. Me vi sozinha pela primeira vez em 32 anos, e me perguntei, será que alguém teria coragem de me salvar? Se não fosse eu, será que, se eu fosse mais jovem, mais bonita, mais dócil, as pessoas teriam indignação, em vez de vergonha? Será que, se eu tivesse morrido naquele coma, todos sentiriam pena do viúvo Jorge e da solidária irmã Marilza, que ficou para consolar a família? Uma tarde, sentada na janela do apartamento de Neide, olhando para a rua movimentada, lá embaixo, me perguntei se seria mais fácil simplesmente desistir. Voltar para o silêncio, para a escuridão que me abraçou durante um ano inteiro. Foi quando o telefone tocou. Era Renata, minha filha. Sua voz estava diferente, menos acusatória. Mais cansada, Marilza me contou tudo. Ela disse, simplesmente, eu sinto muito, mãe. Foi minha filha que me puxou do fundo, mas não com conselhos, e sim com um presente que parecia castigo.
uma matrícula na academia mais moderna da cidade. E foi lá, entre pesos, espelhos e vergonha, que a Nazaré, derrotada, conheceu o início da Nazaré renascida. Mãe, você precisa sair de casa. As palavras da minha filha tingiram o ar da sala como tinta em água parada. Eu estava afundada no sofá que já tinha o formato do meu corpo, assistindo a tarde se arrastar pela janela. Fazia 3 meses que eu não saía para mais nada além do supermercado. E da farmácia, silêncio, era minha companhia mais fiel. Foi quando ela me estendeu um envelope. Dentro, um cartão de plástico, azul com o nome de uma academia impresso em letras modernas. É 1 ano, já pago. Fica a 10 minutos daqui. Olhei para o cartão como se fosse uma sentença. Academia? Eu, com 52 anos, entre jovens atléticos e espelhos impiedosos, músicas que não reconheceria, máquinas que não saberia usar. Filha, não sei se, não é negociável, mãe. Segunda-feira, 9 da manhã, eu te levo. Na hora, pensei que era um castigo, uma punição por ter me deixado murchar depois que tudo desmoronou. Mas hoje, sei, foi o primeiro sopro de vida que alguém me deu depois da morte emocional. Na primeira manhã, estacionei o carro 3 vezes. Cheguei, partida. Voltei, desliguei, respirei. Na terceira tentativa, finalmente desce, entrei de moletom cinza, cabelo mal preso, com medo de existir. As portas de vidro se abriram e me senti como um fantasma entrando numa festa. Vivos, músicas pulsavam nas caixas de som. Pessoas suavam propositalmente. Sorriam enquanto seus corpos pediam clemência. Fugia dos espelhos. Fugir do reflexo. Era fugir da história. Das rugas que vieram sem pedir licença. Das olheiras que ficaram depois das noites de choro. Da postura que se curvou com o peso de tudo, que desabou. Eu não queria ver tudo isso multiplicado nas paredes espelhadas. Vi meninas tirando selfies nos aparelhos, exibindo barrigas definidas e sorrisos confiantes. Pensei, quem sou eu nesse lugar? Um erro de casting. Uma atriz escalada. Uma intrusa no mundo dos vivos. Foi quando percebi uma senhora no canto da sala, talvez uns 10 anos mais velha que eu. Ela fazia seus exercícios sem pressa, com uma determinação silenciosa. Nossos olhares se cruzaram. E ela me sorriu. Um sorriso. Sem pena. Sem condescendência. Um sorriso de quem sabe. E naquele sorriso eu senti... Talvez eu não esteja tão deslocada assim. No terceiro dia passei um batom. Era um rosa antigo, quase apagado, que encontrei no fundo da gaveta. Ninguém notou. Mas eu senti. Era a primeira vez em meses que eu olhava para minha boca como algo que merecia cor. No 5º dia, prendi o cabelo com uma fivela nova. Pequena, discreta, mas nova. Comprada, especialmente para aquele momento. Um gesto mínimo de alguém que começa a acreditar que amanhã também merece ser recebido, com algum cuidado. No 7º dia, enquanto ajustava o peso de uma máquina que ainda parecia me intimidar, uma moça jovem se aproximou. Tinha a idade da minha filha, talvez. Sorriu e disse: Dona, seu perfume é lindo. Fiquei sem palavras. Não lembrava a última vez que alguém tinha notado algo em mim além da tristeza. Ela não esperou resposta. Seguiu seu caminho. Mas deixou algo comigo. Percebi ali que renascer não é voltar a ser quem era. É gostar de quem está nascendo agora. Estava na fila do suco pós-treino, lendo Whey como se fosse outra língua. Proteínas isoladas, concentradas, hidrolisadas. Um vocabulário novo para uma mulher que só conhecia a linguagem da ausência. Quer ajuda? A voz veio do lado grave. Tranquila, um homem sorriu. No. Como os rapazes da academia sorriam para as meninas de legging. Era um sorriso sem segundas intenções. Ou quartas. Era o Maurício. Descobri logo seu nome porque ele se apresentou, estendendo a mão com uma educação quase fora de moda. Gentil, firme, com rugas nos olhos e costas retas. O cabelo grisalho nas têmporas combinava com a barba parada. Devia ter uns 45 anos. Talvez um pouco mais? A senhora está começando agora? Eu comecei há 1 ano, depois do divórcio. Era isso. Ele falou de enlouquecer com uma naturalidade que me desarmou. Como se entendesse que às vezes a sanidade é um fio tênue, que a gente segura com as pontas dos dedos. Conversamos por 5 minutos. Ele me ensinou a diferença entre os sucos proteicos. Depois, eu ousei despedir. Disse algo que reverberou em mim por dias. Até amanhã. Senhora bonita. Não.
Foi reconhecimento, como se ele pudesse ver através das camadas de invisibilidade que eu tinha vestido por tanto tempo. Ali, eu percebi. O mundo ainda vê beleza, onde tem verdade. 3 semanas depois, eu já não era mais a mesma que entrou. Do moletom cinza, fugindo dos espelhos. Ainda usava moletom, mas agora de cores diferentes. Ainda não amava os espelhos, mas já conseguia olhar para eles sem desviar o olhar imediatamente. Estava na esteira, caminhando no meu ritmo, nem rápido demais para impressionar, nem devagar demais para me esconder. Apenas o ritmo que meu corpo pedia. Foi quando uma mulher se posicionou na esteira ao lado. Parecia nervosa, ajustando e reajustando o aparelho. Como quem não sabe bem o que está fazendo. Reconheci nela o meu primeiro dia, no final do treino. Ela se aproximou, hesitante. Com as mãos inquietas, vi a senhora que outro dia, e tomei coragem de vir também. Tava precisando. Não perguntei do que ela precisava. Reconheci nos olhos dela o mesmo vazio que eu carregava semanas atrás. Não disse nada. Só abracei. Um abraço breve. Respeitoso, mas verdadeiro. Ali, entendi. O que me curou, agora cura outras. Eu tinha me tornado, sem querer, o mesmo tipo de presença que aquela senhora do canto da sala tinha sido para mim no primeiro dia, naquela noite. Olhando para o teto do meu quarto, pensei em como a vida é circular, como a gente recebe e depois devolve, sem nem perceber que está devolvendo. Maurício me convidou para jantar, na saída da academia. Enquanto eu guardava a toalha na bolsa, ele se aproximou com aquela mistura de segurança e delicadeza que parecia ser sua. Marca, tem um restaurante novo perto daqui. Dizem que a comida é boa e o ambiente é calmo. Gostaria de jantar comigo na sexta? Eu quase disse não. O não estava ali, pronto, na ponta da língua. O não protetor. O não que evita decepções. O não que não arrisca. Mas aceitei. Não por ele. Por mim. Porque aquela noite não seria sobre sedução. Seria sobre liberdade. E foi, pela primeira vez em anos, minha pele e minha alma estavam no mesmo lugar, presentes. Existe uma crueldade específica no tom de voz de quem diz estar preocupado quando, na verdade, está apenas julgando. A voz ganha uma entonação melosa. As palavras saem arrastadas. Os olhos simulam compaixão, mas os lábios apertados. A desaprovação. Foi exatamente esse tom que encontrei na voz da irmã Shirley, quando a cruzei na saída da academia. Eu estava me sentindo bem naquela manhã. O treino tinha despertado meus músculos, e eu sentia aquela boa fadiga que parecia dizer: você existe. Vocasei movu, você ocupou espaço. Irmã Shirley, com seus 60 anos impecavelmente cobertos por um conjunto de linho cinza, e um coque que parecia segurar, não apenas os cabelos, mas qualquer pensamento que ousasse sair do lugar, ela parou. Como quem vê uma aparição Helena. E mesma, sorri, ajustando a alça da bolsa no ombro. Oi, irmã Shirley, tudo bem? Seus olhos percorreram cada centímetro de mim. O batom vermelho que eu tinha estreado naquele dia. A calça legging que mostrava as curvas que por tanto tempo escondi. A blusa que não era decotada, mas também não era aquele saco informe que eu usava como escudo. Estou bem, graças ao Senhor. E você? Ela fez uma pausa dramática, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Você, tá frequentando aqui? Sim. Minha filha me deu de presente. Tem sido bom para mim. Foi aí que veio aquele sorriso contido, aquele olhar de cima a baixo, e a pergunta que não era pergunta: você está bem? Porque isso aí não parece coisa de mulher que sofreu tanto. Meu sorriso congelou no rosto. Aquilo não era preocupação, era um lembrete. Um lembrete de que, para pessoas como ela, minha dor era minha identidade, e abandoná-la era quase uma traição. Tô bem, sim, obrigada pela preocupação, respondi mecanicamente, e segui para o estacionamento. Entrei no carro, e só então senti o peso daquelas palavras me alcançando. As lágrimas vieram antes que eu pudesse evitar. Voltei para casa com o coração doendo. Mais do que a crítica, doía saber que tem mulher que prefere ver outra se apagando do que se curando, como se minha alegria fosse um insulto à memória da minha própria dor. Entrei em casa com passos pesados. Joguei a bolsa no sofá. Tirei os tênis com raiva. De repente, todo o bem-estar do treino tinha sido substituído por uma velha sensação, de ser errada por existir. Foi então que meus olhos pousaram na Bíblia sobre a mesa de centro. Estava ali coberta por uma fina camada de poeira. Quando foi a última vez que a abri?
Antes da traição de Jorge. Antes de descobrir que minha melhor amiga menos Marilza, menos, era outra? Ou depois, quando eu me ajoelhava todas as noites pedindo perdão por um pecado que eu não havia cometido, algo dentro de mim se agitou. Uma raiva antiga. Uma indignação que parecia ter acordado com as palavras da irmã Shirley. Peguei a Bíblia com as mãos tremendo, entrei na sala. Peguei a Bíblia e falei alto. Como se estivesse cobrando. Se é contigo que eu tenho que resolver, então fala comigo, Deus. Não era uma oração, era um desafio, o tipo de conversa que a gente só tem quando a intimidade é tão grande que permite a sinceridade brutal, ou quando a distância é tão vasta que não temos mais nada a perder. Abri num impulso, com a alma rasgada. Os dedos nervosos folhearam páginas finas até pararem, como se puxados por um ímã invisível. Caiu. M. Oséias 3. Uma passagem que até então não me dizia nada. Meus olhos correram pelas primeiras linhas do capítulo. E Ollie logo no primeiro versículo. Como um tapa. Vai. Ama uma mulher adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel. Eu ri. De nervoso. De ironia. O que aquela passagem estava fazendo ali? Era como uma piada cósmica. Eu, que fui traída, que fui julgada, que carregava o título na oficial de a coitada que o marido deixou, estava lendo sobre Deus, mandando alguém amar uma adúltera? Sentei no sofá com a Bíblia aberta no colo, e ri mais. Um riso amargo, que foi se transformando em algo mais profundo, porque de repente eu vi ali algo que nunca tinha visto antes, uma história que não era sobre condenação mas sobre amor. Incompreensível. Era como se Deus dissesse, tá vendo, filha? Até entre os meus há traição. Mas também há amor, e a ação. Não era sobre fingir que a traição não doía. Era sobre reconhecer a dor, e ainda assim escolher amar. A si mesma. Primeiro. Era sobre a vida a seguir. Não apesar das cicatrizes. Mas com elas, continuei lendo. Agora com outros olhos. Cada palavra parecia iluminar um canto escuro dentro de mim. Jorge me traiu. Marilza, me apunhalou. E eu, me calei. Eu achava que aguentar calada era ser forte. Que engolir o escândalo era ser fiel, que sufocar minha raiva, minha frustração, e pior menos minha sensualidade, era o que Deus esperava de mim, o que eu tinha feito comigo. Mesma, por quanto tempo eu tinha me definido apenas pela minha capacidade de suportar a humilhação em silêncio? A verdade me atingiu como uma onda o tribunal mais cruel, onde eu me sentava. Era o da minha mente. Eu tinha me tornado minha própria acusadora, minha própria carcereira. Enquanto Jorge seguia com sua vida, eu tinha transformado a minha em um eterno velório, o batom vermelho, a calça justa, a academia. Tudo isso não era rebeldia contra Deus, era rebeldia contra a prisão que eu mesma tinha construído. Fechei os olhos e respirei fundo. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo que eu não sentia há muito tempo. Paz, não aquela paz de cemitério, de quem desistiu. Mas a paz de quem finalmente entendeu algo importante. Deus não me condenava. Fui eu quem me aprisionei. Me ensinaram uma fé de coleira. Hinaldo Assaz, uma fé que exigia que eu me diminuísse. Que eu fosse menos Pharisee, mais santa. Que confundia modéstia com invisibilidade. Que transformava sofrimento em virtude. Olhei para a Bíblia em meu colo. Aquelas palavras tinham milhares de anos. Tinham atravessado culturas, traduções, interpretações. E hoje, por algum motivo, elas tinham chegado até mim como um lembrete. Deus era maior que a caixinha onde eu o havia colocado. Maior que as paredes da igreja da irmã Shirley. Maior que os sussurros de julgamento. Maior que minhas próprias limitações. Pela primeira vez, senti que podia ser inteira, crente e sensual. Faraday viva amada por Deus, mesmo com cicatrizes no corpo e desejo no peito. Não precisava escolher entre minha fé e minha humanidade. Podia ter as duas. E isso, mais que qualquer sermão que já tinha ouvido, me pareceu profundamente sagrado. Fechei a Bíblia como quem fecha um ciclo. Um ciclo de vergonha, de culpa, de autonegação. Não era um abandono da fé, era uma redescoberta dela. Agora com raízes mais profundas, menos frágeis. O telefone tocou, me arrancando daquele momento de epifania. Era o Maurício. Me convidou para jantar novamente. Dessa vez, em um restaurante à beira-mar, eu disse sim sem hesitar. Mas eu não sabia que aquela noite não seria só um jantar. Seria a noite em que minha pele, meu riso e meu desejo voltariam a andar de mãos dadas.
Foi naquela noite que eu descobri que ainda podia ser tocada sem medo e desejada, sem precisar fingir. Depois de meses suando mágoas na esteira da academia, aceitei o convite de Maurício para tomar um café na casa dele. Mas ali, dentro daquele apartamento com cheiro de baunilha e serenidade, o que a gente bebeu não foi café. Foi o tempo. O tempo que não volta, mas que às vezes sussurra: "Você ainda está aqui." Ele me deu uma toalha, um pijama limpo, e disse: "Fica à vontade." Tomei banho como quem se lava pela primeira vez. Cada gota parecia libertar um pedaço meu que Jorge tinha esquecido. Quando saí do banheiro, com a toalha presa no corpo e os cabelos ainda úmidos, ele me olhou como quem reconhece, não como quem deseja por vaidade, mas por encanto, aproximou-se devagar, pousou os dedos na minha cintura, e antes de qualquer palavra, El me beijou, um beijo com língua, com gosto de volta, com sal da pele e urgência contida. Foi um beijo com alma, daqueles que não se pedem, daqueles que se esperam há anos, e não se confessam. Ele me deitou com delicadeza sobre os lençóis, e começou a explorar meu corpo com a boca. Desceu com a lentidão de quem tem tempo. Me cheirou como quem lê um livro antigo. Beijou meus seios com reverência. Passou a boca pela minha barriga, pelo meu quadril, pelas minhas pernas, como quem agradece por cada curva madura que a vida desenhou em mim, quando chegou entre minhas pernas. Ele não teve pressa. E foi ali, quando sua boca encontrou meu centro com uma suavidade que Jorge jamais conheceu, que meu corpo respondeu com um susto. Soltei um grito, não de dor, mas do espanto de sentir prazer onde eu achava que só havia esquecimento. Ele parou, olhou para mim e riu. Eu ri de volta, rimos do desejo, rimos do tesão com gosto de alívio. E então, ele se deitou sobre mim, me envolveu como quem não precisa pedir permissão, porque o corpo inteiro já disse sim. Eu senti quando ele entrou, quente, firme, presente. Não era violência, era abraço por dentro, era encontro de alma. A cada movimento, eu sentia o mundo se rearrumar dentro de mim, não pelo orgasmo, mas pela entrega, porque naquela noite, eu não fui apenas tocada, fui vista, fui honrada. E quando terminamos, ainda deitados, com os corpos entrelaçados e a respiração misturada, ele me disse: "Você tem o gosto da mulher que sobreviveu." E eu dormi ali, não porque estava cansada, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Nossos dedos se tocaram quando ele me entregou a taça de vinho. Restaurante Abaramar tinha aquela iluminação suave que perdoa os anos no rosto e destaca os olhos. Maurício sorriu. Não era um sorriso qualquer. Era o tipo de sorriso que faz perguntas com os cantos dos lábios. Me conta uma coisa que te faz feliz agora, não antes. Agora, a pergunta me pegou desprevenida. Fazia tanto tempo que as pessoas só queriam saber da minha tristeza, da minha superação, do meu passado. Ninguém perguntava sobre felicidade no presente. A sensação depois do treino, respondi, surpreendendo a mim mesma com a rapidez da resposta. Quando o corpo dói. Mas é uma dor boa. Uma dor que significa que estou viva. Ele assentiu como se entendesse exatamente o que eu queria dizer. Para mim, é o café da manhã. Depois que minha ex-mulher saiu de casa, demorei meses para conseguir tomar café sem chorar. Agora, cada manhã em que consigo tomar um café tranquilo, é uma pequena vitória. Ficamos ali, conversando sobre as pequenas alegrias que construímos depois das grandes dores. Não falamos de Jorge, não falamos da traição, nem da ex-mulher dele. Era como se tivéssemos feito um acordo silencioso. Aquela noite, era sobre o agora. Quando o jantar acabou, uma chuva repentina começou a cair. Daquelas chuvas de verão que aparecem sem aviso e transformam as ruas em rios. Meu apartamento fica a 2 quadras daqui, ele disse. Pegando minha mão com naturalidade, podemos esperar. A chuva passa lá, faça um café. Hesitei por um instante. Não era ingênua. Sabia o que poderia significar aceitar um convite assim. Mas então pensei na Bíblia aberta em Oséias, na irmã Shirley e seu julgamento, em todos os dias que passei me escondendo de mim mesma. E disse sim. Foi naquela noite que eu descobri que ainda podia ser tocada sem medo e desejada, sem precisar fingir. Depois de meses suando mágoas na esteira da academia, aceitei o convite de Maurício para tomar um café na casa dele, mas ali, dentro daquele apartamento com cheiro de baunilha e serenidade. O que a gente bebeu não foi café. Foi o tempo que não volta, mas que às vezes sussurra, você ainda está aqui. O apartamento dele era como ele,
organizado sem ser frio, acolhedor sem ser invasivo. Na sala, uma estante com livros bem cuidados, uma poltrona de leitura junto à janela, um violão no canto. E, imitou do Luger, aquele cheiro de baunilha que vinha de velas aromáticas estrategicamente posicionadas. Minha filha que me deu, ele explicou. Pegando uma das velas, disse que o apartamento parecia muito lugar de homem sozinho. Ela tem 15 anos e acha que entende tudo da vida. Falou isso com um orgulho tão evidente que me fez sorrir, Jorge. Nunca falava da nossa filha assim. A chuva continuava forte lá fora, batendo nas janelas como se pedisse para entrar. Sentamos, no sofá, com as taças de vinho que trouxemos do restaurante. A conversa fluía sem esforço. Falamos de música, de filmes antigos, de livros que marcaram nossas vidas. Em algum momento, ele tocou meu cabelo, afastando uma mecha do meu rosto. Você é muito bonita, Helena. A simplicidade daquelas palavras fez meu rosto esquentar. Não era um elogio elaborado. Não era uma cantada. Era apenas uma constatação, dita com tanta honestidade que não havia como duvidar. A chuva aumentou. Os trovões sacudiam as janelas. O vinho já tinha acabado. Tá muito forte para você ir embora agora, ele disse, olhando para a tempestade lá fora. Fique aqui esta noite. Quando abri a boca para responder, um raio cortou o céu, e a luz se foi. Ficamos no escuro. Apenas com a fraca iluminação das velas de baunilha, parece que o universo está conspirando. Ele riu, acendendo mais algumas velas. Ele me deu uma toalha, um pijama limpo. E disse, fica à vontade. Tomei banho como quem se lava pela primeira vez. Cada gota parecia libertar um pedaço meu que Jorge tinha esquecido. O banheiro dele era simples, mas impecavelmente limpo. Shampoo, condicionador e sabonete organizados com precisão. Toalhas dobradas com cuidado. Nada do caos que Jorge deixava por onde passava. Deixei a água quente escorrer pelo meu corpo. Fechei os olhos. Pela primeira vez, em muito tempo, não pensei em Jorge. Não pensei na traição. Não pensei na dor. Pensei apenas na sensação da água na minha pele, no cheiro do sabonete, no fato de que eu estava ali, naquele momento, respirando. Quando saí do banheiro, com a toalha presa no corpo e os cabelos ainda úmidos, ele me olhou como quem reconhece, não como quem deseja por vaidade mas por encanto. Morécio estava na sala, terminando de acender mais algumas velas. Virou-se quando ouviu meus passos. Seus olhos percorreram meu corpo, com uma admiração, que me fez sentir bonita de uma forma que há muito tempo eu não me sentia. Não era um olhar que me despia. Era um olhar que me via com minhas marcas, minhas cicatrizes emocionais, minha história. O pijama tá ali na cama menos ele disse. A voz mais baixa que o normal. Mas eu não me movi. Ficamos ali, nos olhando à luz das velas. Calm over, da chuva como trilha sonora, aproximou-se devagar. Pousou os dedos na minha cintura. E antes de qualquer palavra, El me beijou. Um beijo com língua, com gosto de volta, com sal da pele e urgência contida. Não sei dizer quem deu o primeiro. Passou. Talvez tenhamos nos movido ao mesmo tempo, como se conduzidos por uma coreografia que nossos corpos já conheciam, mesmo sem nunca terem dançado juntos antes. Foi um beijo com alma, daqueles que não se pedem, daqueles que se esperam há anos e não se confessam. Suas mãos seguraram meu rosto com firmeza, mas sem possessão. Eram mãos que pediam permissão a cada movimento, que perguntavam se podiam continuar. E meu corpo respondia, que sim, por favor. Sim. Quando a toalha caiu, não senti vergonha. Senti libertação como, se pudesse mostrar a alguém não apenas meu corpo, mas também minhas vulnerabilidades, minhas imperfeições, minhas verdades. Ele me deitou com delicadeza sobre os lençóis e começou a explorar meu corpo com a boca. Desceu com a lentidão de quem tem tempo. Me cheirou como quem lê um livro antigo. Beijou meus seios com reverência. Passou a boca pela minha barriga, pelo meu quadril, pelas minhas pernas. Como quem agradece por cada curva madura que a vida desenhou em mim. Ali, naquele quarto iluminado apenas pelas velas, com o barulho da chuva como testemunha, eu me senti desejada de uma forma que nunca tinha sentido antes. Não era apenas desejo físico, era um desejo que via além da pele, que enxergava a mulher que eu era, que reconhecia a jornada que me trouxe até ali. Quando chegou entre minhas pernas, ele não teve pressa. Com Jorge, o sexo sempre tinha sido um evento cronometrado, uma sequência previsível de ações que levavam a um fim já conhecido. Mas Maurício tratava meu corpo como um território a ser descoberto,
Como se cada centímetro de pele merecesse atenção. Como se o prazer não fosse um destino, mas uma jornada. E foi ali, quando sua boca encontrou meu centro, com uma suavidade que Jorge jamais conheceu, que meu corpo respondeu com um susto. Soltei um grito, no day door, mas do espanto de sentir prazer onde eu achava que só havia esquecimento. Ele parou, olhou para mim e riu. Eu ri de volta. Rimos do desejo, rimos do tesão com gosto de alívio. Aquele riso compartilhado foi um dos momentos mais íntimos que já vivi, mais íntimo que o sexo em si, porque era um riso de cumplicidade, de aceitação, de duas pessoas que entendiam que o desejo, depois de tanto tempo adormecido, podia voltar a florescer de formas surpreendentes. E então, ele se deitou sobre mim. Me envolveu como quem não precisa pedir permissão porque o corpo inteiro já disse sim. Eu senti quando ele entrou, quente, firme, presente. Não era violência, era abraço por dentro, era encontro de alma. A cada movimento, eu sentia o mundo se rearrumar dentro de mim. Não pelo orgasmo, mas pela entrega. Porque naquela noite, eu não fui apenas tocada. Fui vista, fui ouvida, fui honrada. Meu corpo, que por tanto tempo tinha sido apenas um receptáculo de dor, agora vibrava com vida. Cada nervo, cada célula parecia despertar de um longo sono. Era como se eu estivesse reaprendendo a linguagem do prazer. Como se meu corpo estivesse lembrando que ainda sabia dançar aquela dança nos movíamos juntos, sem pressa. O suor misturando-se, as respirações sincronizadas. Em alguns momentos, ele parava apenas para me olhar, para verificar se eu estava bem, para me ver. O orgasmo veio como uma onda que cresce lentamente e, de repente, quebra com força avassaladora. Não foi apenas uma liberação física. Foi como se algo dentro de mim, menos algo que estava preso, contido, sufocado, finalmente encontrasse seu caminho para a liberdade. E quando terminamos, ainda deitados, com os corpos entrelaçados e a respiração misturada, ele me disse: "Você tem o gosto da mulher que sobreviveu." Aquelas palavras ressoaram dentro de mim como um sino. Não era apenas um elogio. Era um reconhecimento. Um reconhecimento da minha jornada, da minha força, da minha capacidade de continuar vivendo mesmo quando viver parecia impossível. E eu dormi ali, não porque estava cansada, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Era uma paz que vinha não apenas do prazer físico, mas de algo mais profundo, da sensação de ter sido vista por inteiro, e ainda assim, ter sido aceita, da compreensão de que meu corpo e minha alma não eram entidades separadas, mas partes de um mesmo ser que merecia viver plenamente. Adormeci ouvindo o coração dele, batendo contra meu ouvido. Um ritmo constante, seguro. A chuva lá fora tinha diminuído para uma garoa suave. As velas tinham se consumido, deixando apenas o cheiro de baunilha no ar. Eu não sabia o que viria depois. Se haveria um depois. Se aquela noite seria apenas uma pausa na solidão, ou o começo de algo novo. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o futuro não me assustava, porque naquela noite, eu tinha redescoberto que meu corpo ainda sabia sentir, que minha alma ainda sabia voar, que eu, Helena, mulher de 52 anos, com cicatrizes visíveis e invisíveis, ainda era capaz de despertar desejo, de dar e receber prazer, de me conectar a outro ser humano não apenas fisicamente, mas em todas as camadas que formam uma pessoa. Naquela noite, minha alma suada voltou a ter corpo. E, meu corpo voltou a ter alma. Acordei com a luz do sol entrando pela janela do quarto de Maurício. Por um momento, fiquei desorientada, sem reconhecer onde estava. Então, os fragmentos da noite anterior voltaram, como flashes, o jantar, a chuva, as velas de baunilha, o corpo dele sobre o meu, e aquela sensação nova menos ou talvez muito antiga, de paz. Maurício não estava na cama. Ouvi barulhos vindos da cozinha, o aroma de café fresco no ar. Vesti sua camisa, que estava sobre a cadeira. Cheirava a ele. Era grande demais para mim. Mas, de alguma forma, por esta cirta, quando entrei na cozinha, ele estava de costas, preparando o café Short Simples. Camiseta branca, cabelos ainda úmidos do banho. Virou-se ao me ouvir e sorriu. Bom dia, 2 palavras. Apenas 2 palavras. Já sabia. Não havia constrangimento. Não havia tensão do o que fizemos. Não havia arrependimento. Você dormiu bem? Ele perguntou,
servindo uma xícara de café, melhor do que em muito tempo, respondi com honestidade. Sentamos à pequena mesa da cozinha. Torradas, frutas frescas, queijo, um café da manhã simples, mas preparado com cuidado. Comemos, em silêncio por alguns minutos, trocando olhares e sorrisos. Não era um silêncio desconfortável, era o silêncio de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Você tá arrependida? Ele perguntou, olhando diretamente nos meus olhos. Pensei na irmã Shirley, em George, na igreja, no que as pessoas diriam, na mulher traída, que deveria estar em casa, chorando sua desgraça, e não sentada à mesa de um homem que conheceu na academia, vestindo apenas a camisa dele depois de uma noite de sexo. Não, respondi, nem um pouco. Meu celular tocou. Era Amanda, minha filha. Olhei para o relógio, 10:30 da manhã. Nunca tinha passado uma noite fora sem avisar. Senti uma pontada de culpa. Mãe, onde você está? Fiquei preocupada. Olhei para Maurício, que se levantou discretamente e foi para a sala me dando privacidade. Estou na casa de um amigo, respondi. Houve uma tempestade ontem à noite, e acabei ficando. Silêncio do outro lado da linha. Então, a pergunta que eu não esperava, é o cara da academia, não é? O tal do Maurício que você mencionou outro dia? Meu coração acelerou, como você sabe. Mãe, você fala dele toda vez que volta da academia. Seus olhos brilham quando você menciona o nome dele. Eu não tinha percebido. Não sabia que eu era tão transparente. Ele te faz bem? Ela perguntou. Faz, então aproveita, mãe. E não precisa voltar correndo. Tô bem aqui. Vou almoçar na casa da Júlia. Quando desliguei, percebi que estava sorrindo. Minha filha menos a mesma, que me deu a academia de presente. Agora me dava outra coisa. Permissão para viver. Maurício voltou à cozinha depois que terminei a ligação. Tudo bem? Ele perguntou. Minha filha, menos expliquei. Ela percebeu que eu não voltei para casa? Ela ficou brava? Não. Respondi, quase surpresa com minha própria resposta. Na verdade, ela disse para eu aproveitar. Ele sorriu, sentando-se novamente à minha frente. Filha esperta. E então, como se uma lâmpada se acendesse dentro de mim, percebi algo. Eu estava esperando que alguém me desse permissão. Permissão para seguir em frente. Permissão para sentir prazer. Permissão para viver depois da tragédia que foi meu casamento. Mas eu não precisava da permissão da minha filha, nem da aprovação de Maurício, nem da bênção da igreja, nem do perdão de Jorge e o Esso precisava. Da minha própria autorização. E ali, naquela cozinha ensolarada, com um café ainda quente, e vestindo a camisa de um homem que me tratou com respeito e desejo, finalmente me dei essa permissão, preciso ir, disse. Depois de terminarmos o café. Tenho algumas coisas para resolver. Posso te ver de novo? Ele perguntou. Sem jogos, sem estratégias. Apenas honestidade. Pode, respondi. Quero que me veja. Tomei banho. Vesti minhas roupas da noite anterior antes do Sayor. Peguei minha bolsa e tirei o batom vermelho. O mesmo que tinha causado o olhar de reprovação da irmã Shirley. Passei nos lábios. Olhando no espelho, do hall de entrada do apartamento de Maurício. Ele me observava, encostado na parede. Vermelho é a sua cor, disse. A cor da mulher que decidiu viver? Respondi. Nos beijamos na porta. Um beijo rápido, mas cheio de promessas. Não, promessas. De para sempre, que eu já sabia serem perigosas. Mas promessas de agora. De verdade. No caminho para casa, parei no supermercado. Precisava comprar algumas coisas pro almoço, embora Amanda tivesse dito que comeria fora. E foi ali, entre as prateleiras de cereais, que encontrei Jorge. Ao lado dele, Marilza, mulher com quem ele me traiu. Ela segurava um pacote de cereal, enquanto ele empurrava o carrinho. Uma cena doméstica tão banal quanto a que tínhamos vivido por anos. Congelei por um instante. O velho reflexo de querer me esconder. Cabeça. De evitar o confronto. Mas então, lembrei da noite anterior, do café, da manhã, do batom vermelho. Da permissão que dei a mim mesma. Respirei fundo e segui em direção a eles. Olá, Jorge, olá Marilza, disse, sem raiva na voz, apenas constatação. Os dois pareciam mais desconfortáveis do que eu, Jorge especialmente em seus olhos percorreram meu rosto, minha roupa, pararam no batom vermelho. Havia algo em seu olhar que não consegui identificar imediatamente. Então entendi. Era surpresa. Surpresa por me ver bem. Por me ver viva, por me ver existindo fora da narrativa de vítima que ele tinha escrito para mim. Helena menos. Ele murmurou.
Você tá diferente. Estou viva menos. Respondi simplesmente. E vocês, como estão? A conversa durou menos de 5 minutos. Banalidades sobre o tempo. Sobre como estava frio para maio. Nenhum de nós mencionou o passado. Não era necessário. Estava ali, entre nós. Mas já não tinha o mesmo poder. Quando nos despedimos, percebi algo extraordinário. Não senti nada. Nem raiva. Nem dor. Nem aquela sensação de estômago afundando que me acompanhou por tanto tempo. Jorge e Marilza tinham se transformado em personagens de uma história, que já não era minha principal narrativa. Em casa, coloquei as compras na cozinha e fui direto pro banheiro. Precisava de um banho, não para me limpar da noite com Maurício, não havia nada sujo naquilo menos, mas para sentir meu próprio corpo novamente. Despi-me devagar e, antes de entrar no chuveiro, fiz algo que não fazia há muito tempo. Fiquei completamente nua na frente do espelho, olhei cada centímetro do meu corpo. As marcas do tempo, as cicatrizes da vida, a pele que já não tinha a firmeza da juventude, mas carregava a história da mulher que eu me tornei. Vi as marcas de expressão ao redor dos olhos, as estrias na barriga da gravidez de Amanda, o formato dos meus seios que já não apontavam para o céu, mas continham em si toda a beleza da experiência vivida. E pela primeira vez, em muito tempo, não desviei o olhar, não me julguei, não me comparei com a mulher que fui aos 20. Aos 30, vi a mulher de 52 anos que estava ali, a mulher que sobreviveu, a mulher que ainda podia sentir prazer, dar prazer, amar, ser amada, mulher que tinha aprendido que recomeçar não era uma vergonha, mas uma coragem. Naquela tarde, sentei-me para escrever. Não escrevi há anos, desde antes do casamento, tinha sido escritora em outra vida, parecia. Publiquei alguns contos em revistas pequenas, sonhei em escrever um romance. E agora, as palavras voltavam. Fluíam de mim como água represada que finalmente encontra uma brecha, na barragem. Escrevi sobre traição, sobre perdão, não o perdão que anula a dor, mas o que a transcende. Escrevi sobre a fé, não a fé que aprisiona em dogmas, mas a que liberta para o amor. Escrevi sobre desejo, o desejo que não é pecado, mas celebração da vida. E enquanto as palavras cobriam a página, uma verdade se formou. Cristalina. Inegável. O verdadeiro escândalo não era ter sido traída. Não era ter me afastado da igreja. Não era ter passado a noite com um homem que conheci na academia. O verdadeiro escândalo, aos olhos daquele mundo pequeno que tentou me definir, era eu ter escolhido me amar depois do caos. Era ter decidido que a vida continuava, e que eu merecia viva lá plenamente. Era ter entendido que minha história não acabava no capítulo da dor. Verdadeiro escândalo era eu ter me tornado a heroína da minha própria história, em vez da vítima da história de outro. O telefone tocou enquanto eu escrevia. Era Maurício. Só queria saber se você chegou bem em casa. Menos, ele disse. Cheguei. Respondi. E encontrei Jorge no supermercado. Silêncio do outro lado. Ele esperou que eu continuasse. Foi estranho, menos, contei. Mas não doeu. É como se ele fosse um personagem de um livro que já terminei de ler. E você está bem? Estou escrevendo. Respondi. Pela primeira vez em anos, estou finalmente contando a minha versão da história. Isso é bom, menos, ele disse. E pude ouvir o sorriso na voz dele. Quero ler quando estiver pronto. Fiz uma pausa. Via, uma pergunta que precisava fazer, Maurício. O que aconteceu ontem à noite? O que significa para você? Outra pausa. Significa que encontrei uma mulher que me faz querer conhecer cada capítulo da sua história. Os felizes e os tristes. Significa que pela primeira vez desde o divórcio, senti que posso construir algo novo, sem medo. Respirei fundo. Aquilo não era uma promessa de felizes para sempre. Era uma promessa de presença, de honestidade, de caminho a ser construído passo a passo. Eu quero te ver de novo, disse. Hoje? Ele perguntou. Hoje, menos, confirmei. E amanhã? E depois? Por quanto tempo fizer sentido para nós dois depois de desligar? Peguei o celular novamente. Abri a lista de contatos e encontrei o número da irmã Shirley. Comecei a digitar uma mensagem que iria contar a ela sobre Maurício, sobre o batom vermelho, sobre como Deus podia estar presente em um orgasmo, tanto quanto em um culto, sobre como a verdadeira fé era ampla o suficiente para acolher a vida em todas as suas manifestações. Escrevi um parágrafo inteiro, depois outro. E então, antes de enviar, apaguei tudo. A irmã Shirley não precisava da minha explicação, nem da minha justificativa, nem da minha versão de fé.
Eu não devia satisfações da minha felicidade a ninguém. Alguns dizem que há lições a aprender em cada queda, que há propósito na dor, que tudo acontece por uma razão. Não sei se acredito nisso. Que sei é que quando a tempestade passa menos, e ela sempre passa menos, o que fica não é apenas destruição. Fica também um céu limpo, um ar renovado e a possibilidade de reconstruir. Jorge me traiu. Isso aconteceu. Não foi um teste divino, nem uma provação para me fortalecer. Foi apenas a escolha de um homem fraco, que acabou por me libertar de um casamento que já não nutria nenhum de nós. A academia que minha filha me deu não foi apenas um presente. Foi um empurrão para fora do casulo de dor que eu havia construído. Um lembrete de que meu corpo não era apenas um repositório de mágoas, mas um instrumento de prazer, de movimento, de vida. E Maurício? Maurício não era uma compensação pelo que perdi. Não era um prêmio de consolação. Era apenas um homem bom, que apareceu no momento certo, quando eu já estava pronta para receber o que ele tinha a oferecer. Hoje faz um ano desde aquela primeira noite com Maurício. Um ano desde que encontrei Jorge no supermercado. Um ano desde que comecei a escrever novamente. Nesse ano, muitas coisas mudaram, outras permaneceram iguais. Amanda continua na faculdade. Agora ela namora um rapaz que toca violão e quer ser professor. Jorge e Marilza se casaram. Fui convidada para o casamento, mas não fui. Não por raiva, mas porque aquela história já não me pertencia. Maurício e eu estamos juntos, não moramos na mesma casa, menos ambos aprendemos a valorizar nossos espaços, mas passamos a maior parte das noites juntos, seja no apartamento dele com cheiro de baunilha, seja na minha casa, que agora tem cores novas nas paredes. A academia continua fazendo parte da minha rotina, não porque preciso emagrecer, ou porque quero um corpo perfeito, mas porque aquele espaço se tornou sagrado para mim. Foi ali que comecei a me reencontrar. E escrevo. Todos os dias, terminei um romance que conta uma história que se parece com a minha, mas não é exatamente a minha. É a história de uma mulher que perdeu tudo e descobriu que tudo não era tanto assim, que havia mais vida além do que foi perdido. Enviei para algumas editoras. 3 recusaram. Uma mostrou interesse. Estamos conversando. Hoje de manhã, antes de sair de casa, passei meu batom vermelho olhando no espelho. O mesmo batom que escandalizou a irmã Shirley. O mesmo que usava quando encontrei Jorge no supermercado. O mesmo que Maurício disse ser a minha cor. Olhei para a mulher no reflexo. 53 anos agora. Mais alguns fios brancos no cabelo. Mais algumas linhas de expressão. E olhos que finalmente voltaram a sorrir. O verdadeiro escândalo, disse para meu reflexo, é ter demorado tanto para entender que eu sempre mereci ser a personagem principal da minha própria história. E você, que chegou até aqui comigo, qual é o verdadeiro escândalo na sua vida? Será que não é justamente o medo de se amar depois do caos que os outros criaram? Será que não é o receio de colorir seus lábios de vermelho, seja lá o que vermelho signifique para você, e assumir o controle da sua narrativa? Porque no fim, o maior ato de rebeldia não é contra os outros, é contra o personagem secundário que tentaram fazer de você, na sua própria história. E a maior cura não vem de esquecer a dor, vem de transformá-la em algo tão bonito, tão verdadeiro e tão seu que ninguém jamais poderá tirar de você novamente. Se você gostou da minha história, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, consigo contar mais histórias para você. Eu quero muito saber qual foi a parte da história que mais tocou no seu coração. Eu gosto de te ouvir, mesmo sem te ver. Sua voz importa para mim.